A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês aí onde quer que vocês estejam. Vamos começar mais um culto, o culto dessa noite. E eu queria te convidar, se você puder, abrir a Bíblia lá no Salmo 62. E a gente vai fazer uma leitura bem rapidinha, do versículo 5 até o versículo 7. E esse texto diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Somente em Deus nós confiamos, somente em Deus nós esperamos. Por isso, fecha o teu olho aí e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por mais esse momento em Tua presença. É uma comunhão diferente do que a gente está tão acostumado, mas nós sabemos que o Senhor permanece em nosso meio. Por isso, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Faz-nos sensíveis ao doce som da Tua voz. É isso que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa, nesse momento que estamos vivendo, trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. E se tem uma coisa que nos traz maior esperança, é saber que o nosso Senhor Deus está lá dos céus, preparando a morada. E não importa o que vai acontecer conosco aqui, Ele está lá nos esperando, para que possamos estar junto com Ele, louvando na vida eterna. Creia nisso. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és Senhor, só tu és Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive, amor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei da glória o meu Jesus que vive
Amados irmãos, vamos agora falar dos dízimos e das ofertas. Lembrando que agora a gente está funcionando, por enquanto, apenas por depósito bancário. O número da nossa conta vai aparecer aqui embaixo do teu visor. E vamos abrir lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos de 6 até 10. E diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a gente acabou de ler um pedaço do último capítulo dessa primeira carta de Pedro, e ele decide encerrar deixando alguns conselhos para os seus leitores. Então, no contexto maior desse capítulo, Pedro ele começa fazendo uma exortação aos líderes e também aos jovens membros daquela igreja. Bom, para os líderes ele fala o seguinte: sejam sóbrios, não usem da sua autoridade, não abusem da sua autoridade, e que a motivação de vocês seja o serviço a Deus, e que vocês sirvam de bons exemplos para os mais novos. E os mais novos submetam-se à autoridade dos mais velhos, e todos, nas suas relações, revistam-se de humildade uns para com os outros. E aí, de repente, Pedro ele decide aprofundar essa ordem e ele brada no versículo 6: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele, meus irmãos, lançando sobre ele toda, repita aí na sua casa, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma característica dessa carta de Pedro é que ela é tecida, ela é costurada com a linha do sofrimento. Nela, o apóstolo nos adverte a enxergar as situações difíceis e angustiantes da vida como oportunidades de exercitar a fé. Você está tendo uma oportunidade dessas nesse momento e eu também. Provando essa fé como pelo fogo que refina o ouro, a fim de, partilhando dos sofrimentos de Cristo, sejamos também participantes da glória do Pai, que nos restaurará, sustentará, fortalecerá e nos colocará sobre um firme alicerce. E que dias de sofrimento nós temos vivido, não é mesmo, meus irmãos? São tempos de muita dor, são tempos de muita incerteza. E parece que o amanhã ele é tão incerto, tão desesperador, a gente não ter mais o controle sobre os nossos dias, que o grito dentro da nossa alma vai se tornando cada vez mais alto. E aí eu venho dizer para você o seguinte: nesse presente momento, a tua e a minha fé estão sendo provadas. Chegou a hora de vivermos o que há tanto tempo nós pregamos. Agora, a parábola dos 2 construtores lá de Mateus começa a fazer todo sentido na nossa vida. 2 solos aparentemente iguais, diferenciados apenas pela profundidade do alicerce. Mas a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. E eu te pergunto,
Qual é o final dessa parábola na tua vida? Como é que fica a tua casa espiritual depois de tudo isso que a gente está vivendo? Agora é momento de nós entendermos e compreendermos como é que está a nossa vida espiritual. Por isso, para a gente permanecer firme, a gente precisa fazer da ordenança desse apóstolo Pedro um exercício de fé. Primeiro ele vai falar assim: humilhem-se, ou seja, reconheça a sua insignificância, a sua impotência e as suas fraquezas diante das calamidades da vida. E por fim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Ansiedade no grego, ela quer dizer assim, que é você ser atraído por diferentes direções. A ansiedade, ela drena as nossas energias e ela faz a gente ficar que nem barata tonta. Então, de repente, você tá dentro da tua casa, vai para um lado, vai para o outro, começa uma coisa, não termina, começa outra coisa, não termina, você não sabe mais o que fazer e o seu dia não rende e você termina o seu dia cansado e cheio de preocupações. Isso mostra a nossa falta de dependência no Senhor, isso mostra a nossa falta de fé no Senhor e mostra que muitas vezes a tua confiança está na conta bancária, a tua confiança está na tua estabilidade financeira, está na tua estabilidade física de saúde. Saiba, meu irmão, que você precisa descansar nesse momento. Respira fundo aí na tua casa. Nada do que está passando com você vai melhorar com toda essa preocupação que está na tua alma. Por isso, faça o exercício de humilhar a tua vida sob a potente mão do Senhor. E lance sobre ele toda a tua ansiedade. O Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No Salmo 55, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. E por fim, Mateus 6:25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Hoje eu te faço o convite. Para tudo. Respira fundo, entrega os teus caminhos ao Senhor, descansa nele, saiba que a mão do Senhor é poderosa sobre você. Não deixe de contribuir na casa do Senhor. A situação é difícil, mas nós sabemos que o Senhor é quem coloca a mão sobre os teus. Por isso, exerça a tua fé nesse dia e descanse no Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Amém, amados irmãos. Então agora vamos chamar o pastor Paulo aqui. Venha cá, meu amor. Amém. Vamos orar por ele. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigada por mais uma vez o Senhor nos trazer a oportunidade de apregoar a tua palavra, Senhor. Isso é um privilégio. Usa a boca do teu servo, Senhor Deus, para que ele transmita as tuas palavras de vida eterna. Palavras, Senhor Deus, que tem o poder de, como espada de dois gumes, penetrar no mais íntimo do coração do ser humano, dividindo juntas e medulas, dividindo alma e espírito. Que seja assim a palavra que sair da boca dele, porque não vem dele, mas vem do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para mais um culto de louvor e adoração a esse Deus, neste momento que será pregada a palavra do Senhor. E antes de começar mesmo, propriamente dita, essa palavra, essa mensagem, eu gostaria de agradecer você que se inscreveu no nosso canal, da Igreja Batista Manaim, nosso canal ali no YouTube, e tem nos assistido
e tem colaborado com esse projeto de uma igreja que teve que ser reinventada em tão poucos dias, que é essa igreja virtual que a gente tem trazido semana após semana diante dessa situação que é o afastamento social. Obrigado você que se inscreveu no nosso canal, e se você que ainda não se inscreveu, lá embaixo do vídeo vai ter assim, ó, um sininho, toca lá, viu? Clica lá naquele sininho e se inscreva. Já somos mais de 1000 inscritos nesse canal e você faz parte disso. Muito obrigado. E nós vamos agora aqui para essa palavra de Deus que tem queimado muito meu coração. E eu fui para os Salmos. Eu falei, eu vou pregar os Salmos nesse dia, nessa quarta-feira abençoada. E eu fui lá para os Salmos porque muitas vezes parece que a situação de angústia e de tristeza, muitas vezes elas parecem silenciar a nossa voz e até para orar fica difícil. Eu não é, gente boa? Muitas vezes até para orar fica um negócio estranho, difícil, e os Salmos tem uma riqueza de conhecimento, sabedoria, um livro poético, mas que contém clamor dos filhos de Deus, tem ali clamor de súplica, tem ali oração de angústia, de aquieta minha alma, tem ali canções de louvor e exaltação a esse Deus Todo-Poderoso, e nós vamos trazer essa mensagem lá no livro de Salmos. Você que está aí nos acompanhando, aí do seu sofá e puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos. Se você não conhece bem, procure abri-la no meio e você já vai encontrar Salmos. Salmo capítulo 37. É um salmo é um salmo extenso, tem 40 versículos, mas nós não vamos ler todos eles não. Nós vamos nos atentar a um versículo apenas e eu vou tentar explanar esse salmo para nós. Amém? Salmo 37, capítulo 37, verso 5, a palavra do Senhor diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Amém? Glória a Deus. Vamos entender um pouco esse salmo. Esse salmo, ele é um salmo que é dedicado à autoria a Davi. Não se explica muito que situação e que parte era essa que Davi escreveu esse salmo, mas esse é um salmo de Davi. E ele é um salmo até de difícil classificação literária, por se tratar de um salmo que é poético, porém é um salmo de sabedoria. E nós vamos entender por que esse salmo é conhecido por ser um salmo de sabedoria. Ele também é um salmo acróstico. O que é isso? O que vem a ser um salmo acróstico? É um salmo cujo existe um gênero de composição que é geralmente poética. E o que acontece com isso? É quando a estrutura vertical desse salmo, se você pegar as iniciais das palavras, elas formam um nome ali, elas configuram um nome, ou elas configuram até mesmo uma sequência de palavras, uma sequência significativa de palavras. Então, se pegar as iniciais, ou o final, ou até mesmo o meio dessas palavras, você vai fazer essa construção vertical, e por isso é considerado um salmo acróstico. Eu vou tentar trazer um pouquinho dessa história desse salmo, para a gente se situar na história. Um breve resumo, então. Se você olhar para as primeiras partes desse salmo, você vai entender que o salmista está falando assim, ó: não olhe para os perversos. Eita! Por que não olhe para os perversos? Porque o Senhor contempla a perversidade dos ímpios, mas o Senhor também compreende o sofrimento do justo. E lá no finalzinho, a partir do verso 32, ele está falando que é o Senhor quem julga os maus e os bons. Agora eu queria que você se atentasse comigo, lá no verso 25, olha bem aí. O que está escrito lá no verso 25 está assim, ó: já fui moço e agora sou velho. Jamais vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão, gente boa? Minha querida irmã, porque esse salmo, eu acabei de dizer que ele é um salmo de Davi. E quando a gente olha agora a assinatura do salmista dizendo que eu já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo ser desamparado, agora a gente vai ter que entender que
não é mais um moço Davi, mas sim um senhor Davi. Agora esse senhor Davi, ele está trazendo essa sabedoria, esse conselho para nós, e a gente tem que entender o seguinte, que está mostrando que esse Davi não é mais agora aquele moço guerreiro que desafiou Golias e desafiou o exército dos filisteus. Não é mais aquele moço guerreiro que desbaratava o exército dos inimigos. Não é mais aquele moço guerreiro, aquele Davi guerreiro que chefiava missão, que chefiava exército, que chefiava, liderava tropas. Agora é o idoso Davi, já é Davi avançado em idade, já é ele um senhor, e ele então relata aqui uma espécie de memorando. E Davi, nessa espécie de memorando, ele quer dizer, traduzindo para nós, que ele está trazendo uma palavra de conselho. Mas não é um simples conselho, é um bom conselho que começa falando lá no verso 1, não se irrite por causa dos malfeitores, não se indigne por causa dos malfeitores, não se preocupe por causa dos malfeitores. Olha só como Davi, ele começa essa palavra de conselho para mim e para você. Eu lembro que tem um sociólogo que chama Gessé Souza, e esse sociólogo, filósofo, ele fala assim, que para a gente a realidade social, ela não é visível ao olho nu. Ele nos diz que a realidade social, ela não é transparente aos olhos nus. Ele fala que é para a gente que é necessário, então, que a gente crie músculos nos olhos. Músculos nos olhos para poder enxergar essa realidade social. Está entendendo, gente boa? Esse autor, ele fala que é necessário nós criarmos músculos nos olhos para que a gente consiga, não que a nossa visão fique distorcida, mas que a gente consiga manter o foco. Eu vou deixar mais pedagógico para você que assiste a gente aí. Você lembra de Kombi Véia? Quem aqui já nunca entrou numa Kombi Véia, nunca viu uma Kombi Véia? Kombi Véia, gente boa. Eu vou contar a história. Meu tio era serralheiro e ele tinha uma Kombi muito antiga. E carinhosamente a gente chama de Kombi Véia. A Kombi Véia, a direção dela, ela nunca firma. Ela nunca firma. E por mais que você tenta firmar, ela sempre... Se você afrouxar um pouco a direção, ela sempre puxa para o lado. Ela sempre puxa para o lado. Você tem que ter músculo mesmo. Você tem que agarrar ali no volante, porque senão a direção ela puxa, sacode para um lado, sacode para o outro, assusta quem está do lado direito, assusta quem está na esquerda. Você perde o controle. Mas a Kombi Véia, ela vai. Ela avança, mas tem que ter músculo aqui para manter ela no foco. É exatamente isso que Davi está falando para a gente. Não se irrite, não se preocupe, mantenha o foco, crie músculos nos olhos. Aleluia! Por que ele está falando isso? Não se preocupe, porque eles passam. Eles passam, os malfeitores passam como a palha seca, logo ele passa como a grama verde que logo murcha. Gente boa, tem um tempo estabelecido para a perversidade, tem um tempo de iniquidade que é suportado por Deus, e tem um tempo também de oração, um tempo em que as taças elas estão se enchendo de oração diante do Pai. E não se engane não, viu? Não olhe para a presente geração e se assuste com isso, porque essas taças, elas estão sim se enchendo. Eu quero dizer um negócio para você, eu gosto muito de biografia. Eu gosto muito de histórias biográficas, eu gosto muito de ler os livros, de ver os filmes, apesar que a Camila, ela tem lido, minha esposa, ela tem lido mais esses filmes biográficos do que eu, mas ela me conta as histórias, e ela me conta com entusiasmo, ela me conta com uma alegria, e eu começo a ver essas histórias, e essas histórias, elas edificam muito a nossa fé, ela edifica muito a minha fé. Se você não tem esse hábito, começa a ter esse hábito, cria esse hábito, começa a ver as histórias reais, de personagens reais. Eu lembro muito bem de um personagem que chama George Miller, e ele foi um avivalista, e ele ficou famoso por cuidar dos órfãos de Bristol. E o George Miller, ele ficou conhecido porque ele nunca precisou de dinheiro de empresário, de nada, ele nunca precisou dessas coisas, e ele sustentava essas crianças, esses órfãos. Para você ter uma ideia, uma vez conta a história
que estavam todos sentados à mesa, todas as crianças sentadas à mesa, junto com George Miller, para poder tomar o café da manhã. Não tinha nada, não tinha pão, não tinha leite, não tinha café, não tinha nada. Esse homem se ajoelha ao lado da sua velha Bíblia, como ele mesmo colocava, e ele ora ao Senhor. Graças te dou, Pai, pela provisão que já vai chegar. Em nome de Jesus, amém. Foi mais ou menos assim a oração de George Miller. Terminada a oração, bate na porta, e era um padeiro lá, o senhor dono de uma padaria, que resolveu levar pães, café, leite. Você está entendendo aí, gente boa? Quem nunca assistiu aquele filme Até o Último Homem, do soldado Desmond Doss, que entende que precisava ajudar o seu país na guerra, mas que não ia pegar em arma. Quem nunca assistiu, quem nunca viu a história, é uma história real, de personagens reais. Quem nunca ouviu falar dos moravianos? Quem nunca conheceu a história dos moravianos? Eu vou contar para vocês rapidamente. Eu não lembro se era numa parte da África ou numa parte da Índia, e tinha um grupo que eram os moravianos. Eles oravam para que a oração deles, para que eles fossem a resposta de uma causa de Deus. Até que um dia eles descobrem que numa parte, eu não lembro bem se é da Índia ou se é da África, que surge um tirano, um homem que compra todas aquelas terras, ele toma posse de todas aquelas terras, de toda aquela floresta, e todos aqueles habitantes ali, eles viraram escravos desse senhor. Eles viraram escravos desse senhor. E aí o que esses moravianos eles resolvem fazer? E esse senhor era ateu. E eles falam assim, puxa, mas quem que vai pregar a palavra para esse bando de escravo, para esse povo que não era escravo, mas virou escravo por conta desse tirano? E eles tentam entrar em contato com esse senhor para que eles pudessem lá pregar o evangelho. O senhor falou, claro que não, isso aqui é baboseira, esse negócio de evangelho não existe. Então, não vou permitir. Eles tornam a orar e aí eles entendem. 2 jovens entendem que eles precisam se alistar, se inscrever como escravo. Viu só, gente boa? Eles decidem, então, pegar um navio e ir para essa terra, sabendo que eles não voltariam. Sabendo que ali eles iam receber o cuidado de escravo, todo o jugo de escravo, simplesmente para pregar o evangelho. O que eu quero dizer é que essa história de Davi é como se fosse uma biografia, mas não é completa. É apenas um relato, longe de ser uma biografia completa de Davi, mas é um relato de Davi, e um relato que consta nesses versos aqui, que esse homem, ele entendeu que entregar a sua vida ao Senhor é bom negócio. Esse Davi, ele entendeu que confiar no Senhor é bom negócio. Ele entendeu que descansar no Senhor é bom negócio. Eu estou falando de um homem que ainda jovem, ele não tinha perfil de lutador, ele não tinha perfil de guerreiro, ele era longe de ser um soldado, ele era um jovem franzino, sem altura, e que cuidava das ovelhas de seu pai. Ele era um pastor de ovelhas. E eis que um dia esse Davi, ele é ungido rei. Ungido rei sem trono, sem súditos, sem plateia, sem coroa. Ali, cuidando das ovelhas, seu pai. O que eu quero dizer é que mal sabia esse homem que ele estava sendo visto, que ele estava sendo observado pelo Deus Todo-Poderoso. Aqui, então, a gente encontra um bom conselho de um homem real, de um personagem real da história de Israel, de um personagem real da Bíblia, que é Davi. Um homem cheio de vitórias e derrotas, de virtudes e fracassos, homem que viveu momentos de guerra e de paz, homem que teve aliança e aliança perpétua, eterna, e teve também traições de conselheiro, dos filhos. Um homem que viveu em pecado, um homem que recebeu perdão, um homem de milagres, um pastor de ovelhas que virou rei e que a sua semente se propagou e chegou até a descendência de Jesus, o nosso Salvador. Lembra só, meu irmão, que Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do pai, e houve uma guerra, e Davi, o pai pega Jessé e fala assim, Davi, meu filho,
pega aqui queijo e pão e leva lá para os seus irmãos na guerra, na batalha, e vê como é que eles estão. Traga boas notícias. E Davi foi. Só que chegando lá, gente boa, quando Davi viu Golias, o gigante, e os filisteus, Davi, ele olha o tamanho da zombaria que aquele povo estava fazendo com o exército de Deus, e ele fala, hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça, hoje mesmo você cai por terra. Nós conhecemos bem essa história. Davi foi só levar pão e queijo, ele volta de lá guerreiro, volta de lá com provisão para a casa do pai, porque a casa do pai ficou isenta de impostos. Ele saiu com uma promessa de casamento com a filha do rei. Olha só o que acontece na vida de Davi. E aqui ele está dando esse conselho para nós, e ele está falando, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse conselho é de um homem que ao longo dos dias, a sua experiência de vida, permitiu escrever lá no verso 10, que ele permitiu, a vida, a experiência de Davi, ela foi de tal maneira que ele conseguiu ver, enxergar que os ímpios, ele tem prazo de validade, e um dia eles não mais existirão. E ele garante no verso 11 que a terra, ela pertence aos mansos, é uma herança de Deus aos mansos, que terão alegria na abundância de paz. Isso me lembra lá Mateus 5, capítulo 5, verso 5, no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Perceba uma coisa, gente boa, Davi não está falando para Deus, não. Muito dos salmos que a gente vê aqui, salmos de Asaf, do povo de Corá, é uma declaração de súplica do homem para com Deus. Canções de exaltação do homem para com Deus. Mas aqui não. Perceba que Davi, ele está falando para um semelhante. Perceba que a voz de Davi, a partir dos Salmos, ela chegou até nós. E você que está aí sentado me assistindo, ou você que de repente está aí pelo aplicativo ouvindo num carro, essa voz, ela está chegando até você, e ela está falando assim com você. Ei, escuta, não se irrite por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos pecadores, eles têm um tempo, eles têm um prazo, e qual que é o prazo deles? É semelhante à palha, que logo seca, é semelhante à grama verde, que logo murcha, e ele continua falando, mais vale o pouco do justo do que a abundância do ímpio. Ei, gente boa, lembra sempre que aqui, quem está dando esse bom conselho é Davi, aquele que foi conhecido como sendo o homem segundo o coração de Deus. E lá no versículo 25 ele testa, eu sou velho hoje, mas eu nunca vi Deus desamparar um justo. Mas para que isso aconteça, para que você entenda, eu tenho que pedir isso para você, gente boa, confie no Senhor. Busque no Senhor a sua alegria, entrega seu caminho ao Senhor e confia nele. Eu vou falar um negócio aqui para você, presta bem atenção. A palavra aqui está falando, entrega seu caminho ao Senhor. É uma ação que ela agora vai precisar de você. O entregar, ela precisa de você. Vamos nos atentar um pouquinho para isso? Entrega seu caminho ao Senhor. Entregar é uma metáfora aqui que entregar é como se fosse não, é exatamente entregar a sua vida ao Senhor, é entregar a sua carreira, é entregar o seu destino, é entregar o seu futuro. Não é apenas um percurso, não é apenas um trajeto, não é apenas uma parte da sua vida que você entrega para Ele, e talvez essa parte é aquela parte que você não consegue administrar, ou talvez essa é a parte que te expõe as suas fragilidades ou a sua miséria. Essa metáfora do caminho é muito legal, porque é a vida que se assemelha a uma vereda. É a vida que se assemelha a uma estrada, a um caminho, e que esse caminho ele deve ser percorrido. Mas eu vou falar um negócio para você. Esse caminho, ele nunca será, do início ao fim, bonitinho. Ele nunca será uma estrada tranquila, sem muitas descidas, com poucas subidas, quase sem curva. Não é, meu irmão, minha irmã, um caminho desse, não. Ao longo desse caminho, eu vou dizer para você que há muitos inícios
e muitas paradas. Presta atenção. Talvez você tenha que dar a largada algumas vezes para você manter a rota. Lembra o que eu disse no início? Músculos nos olhos, meu irmão. Músculos nos olhos, minha irmã. Esse caminho, ele tem muitas paradas, e essas paradas elas são necessárias para que você retome, para que você planeje novamente, para que você tome fôlego, para que você continue a sua jornada. Ao longo do caminho, você vai passar por lugares escabrosos, ao longo do caminho você vai passar por subidas íngremes e por descidas perigosas, até vale da sombra da morte. Nesse caminho há trechos bons e há trechos maus, nesse caminho há lugares fáceis e lugares difíceis. Existem pessoas que se desviam nesse trecho. E aí, gente boa, é difícil porque o desviar nesse trecho da vida, muitas vezes, ele acaba ficando tão longe o retorno, que a gente desiste de voltar. Muitas pessoas não conseguem encontrar o retorno para voltar para esse caminho. Muitas pessoas tentam pegar atalhos e seguir por um caminho que talvez possa ser até paralelo, mas não é um caminho de vida, é um caminho de perdição. Quer ver só? Vamos deixar pedagógico isso? Algumas vezes eu fui para o litoral norte. Se você foi para o litoral norte, você sabe o que eu estou falando. Lá no litoral norte, ali, passa Caraguatatuba, Ubatuba, e tem uma estrada linda que vai até Paraty. É muito bonito, porque de um lado dessa estrada tem uma mata verde, 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 verde e gelada. E do outro lado tem a costa, tem a praia, tem aquelas águas verdinhas, clarinhas, que são atrativas e que te chamam para esse refrigério. Presta atenção que nesse caminho que vai até Paraty, de Ubatuba para Paraty, é um caminho que tem árvores por todo o seu trecho. E que em alguns pontos é até um caminho perfumado, tem aquela flor que acho que é chamada como Dama da Noite. Então tem uma parte desse trajeto, desse caminho, que ele é até perfumado. Tem pé de jaca. Quem já foi lá consegue ver isso. Tem pé de jaca, e não são poucos não, viu? Tem bica natural de água que desce pela rocha, e muitos carros param no acostamento para pegar, para encher seus galões de água dessa bica. Mas também, se você prestar atenção que nesse caminho que eu estou dizendo, ele tem curvas perigosas. Ele tem trechos sem acostamento. Tem muita parte desse caminho que nem iluminação tem, e a sinalização também não é muito boa. Tem ladeiras perigosas e tem até salteadores. Eu faço uma pergunta para você está entendendo a questão da entrega? Você consegue entender essa questão da confiança? Tem um hino, que se eu não estiver errado, ele é o hino 141 da harpa cristã. Esse aí é para os crentes velhos. Os crentes velhos estão dando glória a Deus no sofá, aleluia, falaram dos hinos. E esse hino ele toca muito meu coração. E quando eu estou diante desse bom conselho, desse senhor Davi, não mais um moço guerreiro, mas um senhor que está tendo a oportunidade de ter essa experiência de uma jornada, de uma caminhada de vida diante de Deus. Eu lembro desse hino. Esse hino é o 141 da harpa cristã. Ele fala mais ou menos assim. Teve uma pregação que eu fiz, gente boa, e eu, nessa pregação, tive que cantar. E eu cantei, né? Com essa voz aqui que eu tenho, essa doce, doce voz. E aí terminou a pregação, tudo. Aí nosso querido pastor Caio falou assim: Paulo, que bênção foi. Foi uma bênção, você cantou, né? Eu cantei, pastor. Ele falou: deixa Camila cantar. Não canta mais não, só prega. E aí, gente boa, então eu não vou cantar não, eu sou obediente. Fala quem pode, obedece quem tem juízo. E esse hino, ele fala assim, ó: onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por seu amor. É a sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus.
Guia-me em tudo, meu Jesus. Ô, gente boa. Eu vejo muito jovem hoje ouvindo umas músicas ruins que só. E no meio dessas músicas ruins, eles têm uns encontros sobrenatural com Deus. Eu fico imaginando o dia que isso daqui tocar o coração deles, o que é que vai acontecer? O que eu quero dizer para você é que somente o Senhor, Ele pode nos guiar com sucesso do berço até a sepultura. Somente o Senhor pode guiar a sua vida do berço à sepultura com sucesso. Só Ele que pode conduzir a sua vida por um caminho de paz, só Ele que pode conduzir a sua vida por um caminho de alegria, só Ele pode conduzir a sua vida por um caminho de contentamento, só Ele pode conduzir a sua vida por um caminho de esperança, só Ele pode conduzir a sua vida por um caminho de perdão, só Ele pode conduzir a sua vida por um caminho de amor, por um caminho de vida. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Aqueles que nele confiam não errarão o caminho. Aqueles que nele esperam não errarão a jornada. Seja o que for que você necessite nessa jornada, Ele o mais o fará. Por isso essa somatória de entrega, de confiança que o salmista está colocando aqui para nós, ela irá promover descanso em sua vida, em sua alma inquieta. Portanto, meu irmão, não se indigne com os malfeitores, não se irrite com quem prospera através de maus desígnios. Deixa a ira de lado, deixa a ira para lá, não fique com raiva, abandone o furor, não seja uma pessoa furiosa, afaste-se do mal, pratique o bem. Alegre-se no Senhor e alimenta-te da verdade. O tempo do ímpio e do perverso é comparado a uma palha que logo seca. É comparado a uma grama verde que logo murcha. Mas do justo o Senhor firma os passos. Do justo o Senhor firma os passos. E mesmo que ele caia, ele não fica prostrado, porque a mão do Senhor o sustenta. Portanto, gente boa, o guerreiro Davi, que teve o privilégio de ter uma vida entregue a esse Deus, hoje ele escreve: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o Senhor desamparar o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E ele finaliza isso para nós dizendo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deus os abençoe, que o Senhor encha a tua casa de esperança e de alegria, que esse Deus, que é o único que pode conduzir a nossa vida com sucesso, do berço à sepultura, possa te encontrar nessa aflição que você tem vivido, que esse Senhor prepare um bom encontro para você, que Ele venha refrigerar a sua alma e te conduzir por um caminho eterno, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo de Deus, que é tudo que a gente tem, seja com toda a igreja, seja com você que nos assiste, em nome de Jesus. Amém.